É um prazer estar aqui no seu canal. É um prazer estar aqui falando sobre a astrologia. E eu quero dar as boas-vindas a todos também a esse nosso bate-papo, que eu quero que seja bem fluido, a gente consiga Isso, realmente falar sobre temas sutis, trazendo para a nossa realidade material. isso. Todo esse meu estudo, né, você falou ali que eu estudei isso, estudei aquilo, mas todas essas glórias, todas as bênçãos eu dedico ao meu caminho espiritual, ao meu guru, ao caminho que eu venho trilhando, e todas Uhum. essas descobertas de ferramentas, elas vieram através do meu contato com o guru. Então, essas portas foram se abrindo quanto mais eu olhei para dentro e fiz esse movimento de autoconhecimento, mais conhecimentos foram chegando até mim, para eu poder realmente ajudar agora outras mulheres a fazer o caminho que eu já fiz. Então, como você falou, fiz transição de carreira em Isso, 2020. Então, eu fui comissária de bordo, só para contextualizar um pouco do que eu isso, passei, né, nessa trajetória. Então, eu fui isso. comissária de bordo por 8 anos, fiz voos internacionais, viajei o mundo, só que chegou num ponto da carreira onde eu sentia que, eu não estava conseguindo mais contribuir, sentia também a minha mente já expandindo para o caminho espiritual. Uhum. Só que ali dentro, naquela rotina caótica, estava difícil de eu conseguir conciliar aquilo que eu queria. Eu já estava estudando ioga, eu já estava fazendo as minhas práticas, então eu levava o tapetinho enrolado dentro da mala para poder fazer as minhas práticas no pernoite, Nossa. enquanto a gente estava lá no período de descanso. E tudo isso foi me levando para um lugar de questionamento, muitos questionamentos. Uhum. Então, ali em 2019, um pouquinho antes daquela recessão que nós tivemos, da pandemia, eu Uhum. já estava com um desejo de sair, eu não sabia o que sair, não sabia como fazer, não sabia para onde ir, no que eu Uhum. era boa, e essa pergunta ficava martelando na minha cabeça. E agora eu vivi tantos anos nesse uniforme, eu vivi tantos anos com ah, com essa cultura, né, de valores aqui dentro dessa empresa, mas realmente quais são os meus valores? Quais são as É, coisas pelas quais eu acredito? O que eu quero é, viver fora desse uniforme? O que eu quero viver como personalidade? E todos esses questionamentos vieram, né, surgindo em mim, e eu vejo hoje que muitas mulheres também sentem, né, é, quando esses ciclos se encerram, mas muitas vezes não consegue dar o passo seguinte. E muitas vezes é o exato. dinheiro que impacta, né, Carlinhos? Trava, né? Acaba travando ali. Muitas vezes é o financeiro que trava os sonhos. Por quê? A gente É, realmente passa, né, quando você encontra uma carreira e desenvolve uma carreira mais longa, você se sente, de certa forma, estável ali dentro. é. Mas eu A quero falsa estabilidade. a falsa. E aí eu quero trazer esse questionamento, né, porque realmente será que é estável a gente ficar nesse lugar conhecido, nesse lugar onde a gente sabe que tá pequeno para nós? É, Então, será que realmente é confortável, é estável ficar ali dentro? E aí a astrologia, ela mostra com muita clareza pra gente quais são os nossos maiores talentos, quais são as nossas maiores habilidades, os nossos dons e como aplicá-los na nossa vida. isso. Como a astrologia se conecta ali às finanças, né? A primeira pergunta que eu tinha preparado aqui. Pode introduzir já. É isso. Então, vamos avançar aqui, porque eu acho que realmente ela ela fica muito, muito latente nas mulheres. "Tá, espera como assim? É, Como o que que tem assim a ver uma coisa com a outra? como assim a astrologia vai me ajudar a entender sobre o meu dinheiro, a minha prosperidade?" É que é muito importante que a gente entenda que o mapa astrológico, ele é essa tradução do seu karma, né. A astrologia védica, ela traz toda essa sabedoria milenar em relação ao dharma, ao karma, ao caminho da alma. Então, para onde a nossa alma está indo, de onde ela está Uhum. vindo, o que que a gente precisa compreender dentro desse processo para poder avançar no nosso processo evolutivo. Então, essa é a grande missão da alma, entender como evoluir,
entender É. como, conectar o corpo com esse caminho de desenvolvimento da alma. Então, o ascendente, ele fala sobre o nosso corpo, o corpo físico, essa casa, né, da nossa alma, por onde a É. nossa alma, o veículo que a nossa alma utiliza para evoluir na matéria. Então, trazendo essa consciência de que somos alma e que o nosso corpo ele está aqui para fazer esse servir para nós, servir da alma, Uhum. para executar esse caminho evolutivo, a gente entende que o ascendente é o ponto mais importante do mapa. Na astrologia védica, o ponto de ascendente é o ponto de identidade, é o ponto Eu do corpo percebi físico. isso em mim, né. É o despertar, né, Carla? E aí quando a É, gente mergulha mais no ascendente, consegue entender que todo o resto do mapa ele vai depender do ascendente. do ascendente. Na astrologia védica, nós temos casas fixas. Então, a gente vai ter a casa um em cima, a casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegando lá na casa um, o signo que estiver lá na casa um, ele vai determinar o posicionamento de todos os outros signos. E então, é esse posicionamento inicial, o posicionamento do ascendente, que nós chamamos de Lagna, que é o ponto mais importante. É o signo, a constelação que estava ascendendo no horizonte quando a gente apareceu aqui na Terra, né? Na hora, aquela hora exata do seu nascimento. Era essa constelação que estava lá no céu e ela vai determinar o seu caminho. Você pediu por esse caminho. Você Uhum. pediu para trabalhar com isso. Você É, pediu por essas dificuldades. Você pediu por esses talentos. Então a gente daí consegue. agora vem e fica só reclamando e não faz nada. Sabe o que é o mais interessante que eu recebo aqui? Algumas mulheres achando que talentos são coisas ruins dentro delas. E eu É, fico pensando, por quê? Porque muitas vezes aquilo que é o nosso talento é aquilo que a gente se destaca. E no momento que a gente se destaca, o que acontece? A gente acaba, né? eh, como que eu vou trazer isso de forma sutil, né? A gente acaba incomodando outras pessoas quando a gente se destaca, exato, né? Muitas vezes tem exato. gente ali que não quer o nosso bem, a gente sabe disso, né? O que aconteceu aqui? Que a tela ficou até mais escura, não sei. Mas Não sei o que aconteceu. Mas, o que que acontece? Quando a gente está num lugar de destaque, quando a gente está com o nosso sol ativado, né, com a nossa identidade ativada, hum, pode ser que a gente venha incomodar outras pessoas ao redor que não conseguem, né, não estão vibrando nesse mesmo nível energético e também, a gente acaba muitas vezes tentando diminuir esse brilho para poder caber em situações, em exa ambientes, em trabalho, exato. É, faz né, muito Carla? sentido. É. E Então quando a gen pode falar, eu só fala ia mais. depois pedir para te falar também um pouquinho para as pessoas entenderem a principal diferença entre a astrologia tradicional e a védica, que Tá, creio que vai ser uma dúvida geral. com certeza. Então, eu estava falando ali a respeito do ascendente, né, muito importante que a gente defina, eh, quem é esse ascendente? Quem é essa a casa da sua alma? Hum, Como é esse veículo? Como que esse veículo anda? Como que a gente desenvolve esse veículo? Quais são as habilidades do meu corpo? Quais são as habilidades já naturais, algo que a gente consegue desenvolver ou até algo que pode ser um desafio. Então o mapa ele vem para te trazer todos esses pontos específicos para que você tenha clareza, clareza, é a palavra clareza, principal é a clareza, né. a Exatamente. clareza. Então no momento que a gente tem clareza do ascendente, quem é essa personalidade? Por exemplo, a minha personalidade é sagitariana. Eu tenho essa busca de Júpiter, essa busca pelo conhecimento, essa busca, né, o espiritual. Então isso já é meu. E lá na antiga profissão eu não estava vivendo isso. Então Hum, tamanho o incômodo energético que eu sentia por não estar conseguindo viver meu ascendente. uhum, E aí, quando eu vim, conheci a astrologia, então já vou introduzir o assunto da astrologia tropical, porque eu hum, comecei a estudar a astrologia pela astrologia tropical. hã, E lá eu mergulhei naquele estudo, já comecei a ter referências do que é o céu, do o que o céu está fazendo ali, onde estamos no cosmo, né? Quais são as referências que nós temos. Então já comecei a estudar mais sobre planetas, sobre astrologia. Porém, Carlinha, porém,
dentro dessa história toda, eu ainda não estava no meu alinhamento. Por mais que eu Hum, estudasse astrologia, eu tinha lá um ascendente em Capricórnio e hum, aparentemente, assim, eu não conseguia enxergar muito da minha personalidade no Capricórnio. Então tinha muitas coisas que eu achava difícil enxergar em mim, coisas que o Capricórnio trazia, ou então Sol em Câncer. O quê, né? O que tem de Câncer dentro de mim? Então eu buscava aqueles posicionamentos da Tropical dentro de mim. E de certa hum, forma, eu não encontrava na totalidade, na sua totalidade. Então eu conheci meu Gurudeva, conheci mais aprofundado as sabedorias védicas e descobri a astrologia védica. uhum. E aí eu pensei assim: "Como assim? Tem outra astrologia?" Até te conhecer eu também não sabia. Pois é, tem outra astrologia? Falei: "Como assim sabedoria da Índia?" Eu estava estudando ioga, falei: "Nossa, eu não sabia que tinha astrologia védica. Vou olhar o que é astrologia védica." E eu já era formada astróloga tropical, já Uhum. estudava. E aí eu comecei a estudar Védica, eu comecei a abrir meu mapa, né, comecei a entender ali quais eram os posicionamentos e eu pensei assim: "Carla, espera aí, isso aqui tem mais a ver comigo. Eu acho que eu sou mais isso daqui." E eu pensei assim: "Gente, mas e agora? O que que eu faço? Para onde eu olho?" E aí eu comecei a estudar com mais profundidade qual é o conceito da astrologia védica, Uhum. que é esse conceito de karma. É o conceito do caminho da alma, de onde a gente está indo, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Uhum. Qual é o nosso caminho evolutivo? O que nós estamos servindo aqui para quê? O que que a gente veio fazer? Eu não quero só saber da minha personalidade, eu quero saber o que que eu vim ajudar, o É, que que eu vim contribuir. Estou fazendo o que aqui? Só de passagem? Não, a gente está aqui para ajudar, para contribuir, para somar em relações, em trabalho, em sociedade, com clientes, no macro, no micro, no é, cosmo. A gente está aqui para encontrar o nosso local de abundância. exato. E a diferença da astrologia védica para tropical, falando em cálculos, a gente tem uma certa diferença entre o cálculo feito na hora de gerar o mapa. Então, a Uhum. astrologia védica, ela utiliza os cálculos siderais, que são os mesmos cálculos dos astrônomos. Então, ela é mais precisa e ela é visível. Legal. A astrologia tropical faz um outro tipo de cálculo. Então, eu encontrei muito mais saberes na védica, muito mais referência em mim. E depois, com Uhum. as mentoradas, eu consegui ter muito mais resultado Muito mais através desse respostas, né. conhecimento. Muito mais avanço no caminho. Porque de nada adianta você saber só qual é o seu ascendente. A gente precisa Uhum. entender qual é o caminho desse ascendente, para onde esse ascendente vai. É, Então, por faz isso muito aprofundar no mapa.